E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Se você já conhece esse canal, já sabe. Você que ainda não conhece, seja muito bem-vindo aqui. Tem vídeos dessa natureza e podcasts toda semana, tá? São quase 11 anos na internet produzindo conteúdo e é um prazer ter você aqui. E se gostar desse vídeo, se inscreve no canal. Lembrando que eu sou autor de 2 livros. O primeiro que eu lancei em abril, Deus que Destrói Sonhos, sucesso de vendas pela Thomas Nelson Brasil. Muito obrigado a todos vocês que já compraram, a todos vocês que já leram. Muito obrigado mesmo aos mais de 30 mil leitores do Deus que Destrói Sonhos. E chegando na área aqui em novembro, Nova Mentalidade, livro que eu escrevi com os meus amigos, lançamento da Mundo Cristão, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, também está sendo um sucesso de vendas, não sei os números ainda, mas muito obrigado, tamo together, o link para você adquirir está aqui na descrição deste vídeo. Galera, é o seguinte, me perguntaram lá no Instagram e eu vou dar a minha opinião sobre o que me perguntaram, tá? Pastor, pode negar batizar uma pessoa que frequenta a igreja, mas não batiza a pessoa porque ela não fez discipulado? Então, sim e não. Depende do que a igreja estabeleceu no seu estatuto. Vamos lá. Gente, nós precisamos levar a sério o que significa ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja deveria ser uma coisa muito séria para nós. E não assim, estou frequentando lá domingo à noite. A maioria das pessoas tem esse compromisso com a igreja local, eu frequento lá. Mas não é o ideal, né? O ideal neotestamentário é um compromisso sério com essa comunidade local, um envolvimento com essa comunidade local, sabe? E você conhecer essa comunidade local. Então assim, se essa igreja estabeleceu que para ser batizado a pessoa precisa passar por um caminho do discipulado, ok, o pastor negar uma pessoa que não fez o que foi combinado no estatuto da igreja. Agora, é claro, a igreja precisa ter essa maleabilidade para lidar com alguns casos específicos. A pessoa tem um horário de trabalho que não casa com os horários em que é feito o discipulado. Então a igreja precisa, mas a pessoa está disposta a se batizar e fazer o curso, enfim, o curso preparatório, né? Mas ela não tem os horários. A igreja precisa disponibilizar um jeito para que essa pessoa faça esse curso. Por exemplo, eu congrego na Ondadura Joinville e na minha época precisava fazer um curso, né? São 4 ou 5 encontros, que é chamado de familiarizando, para você se batizar. Não era o meu caso, porque eu já sou batizado, mas para ser membro da Ondadura precisa fazer esse curso. Hoje em dia ele está em forma híbrida e até já tem ele 100% online, justamente para dar conta das pessoas que não conseguiam estar no horário estabelecido. Mas eu acho muito importante as igrejas terem encontros, sejam eles online ou presenciais, para pessoas que querem ser membros da igreja ou candidatos a batismo. Eu acho muito importante. Algumas igrejas preferem o tom mais fluido. O cara vem, aceitou Jesus no culto, ouviu que vai ter batismo lá no dia 20, ele vai lá e se batiza. A igreja está lá, pega só o nome da pessoa e nem sabe direito quem é a pessoa, mas ela está ali para se batizar, vai lá e batiza. Porque subentende-se que se a pessoa está tomando aquela decisão, é porque ela ouviu a palavra, ela entendeu e está querendo se batizar. Algumas igrejas seguem essa dinâmica. E assim, gente, eu não acho essa dinâmica tão boa, mas ela não é errada, ela não é uma blasfêmia. Aqui não é questão de certo ou errado, é questão de preferência e prática eclesiástica. É importante deixar isso muito claro. Eu prefiro as igrejas que institucionalizam um pouco mais a questão. Algumas preferem manter mais essa ideia de movimento. A gente oferece lá um encontro com o pastor e com a liderança, vai quem quer. Quem não foi, vai lá e se batiza também. Entendeu? Tem pessoas que deixam muito pro fórum íntimo da pessoa. Cara, se o cara tá se batizando, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que tá fazendo. Outras igrejas preferem a institucionalização, que é o caso que eu prefiro. Inclusive até a Ondadura, se não me falha a memória, eu não sou um grande conhecedor da Ondadura, eu sou só um membro da Ondadura, então eu não sei detalhes e todos os detalhes históricos. Mas pelo que eu lembro, a Ondadura tinha essa fluidez de, se o cara queria se batizar no GP mesmo, mano, pegava lá na pia do banheiro da pessoa, jogava água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a pessoa estava batizada. Eu acho legal essa fluidez, eu acho bacana, mas, assim, devido a algumas coisas, mano, é melhor a gente dar uma institucionalizada aqui, até para ter controle de quem está se batizando, ter uma ideia, se a pessoa entendeu. Então, assim, foi onde a Ondadura deu essa migração. Eu conheço várias igrejas que eram fluídas e foram dando uma institucionalizada porque estavam meio que perdendo o controle. Muita gente fazendo um monte de coisa errada e dizendo que era membro da igreja. Ela, não, eu sou membro, até me batizei e tudo. Então, é importante, tá?
Lembrando, gente, não estou aqui falando de certo ou errado, mas estou falando de preferências eclesiásticas, de governo, de igreja. Joia? Então, espero que isso tenha ficado bem claro. Até porque eu sou de uma igreja que era mais orgânico e se institucionalizou, e eu tenho amigos queridos que mantêm a fluidez do orgânico. E para eles está funcionando. Porque assim, a verdade é a seguinte, nós e as igrejas, no caso, não têm controle total sobre os membros. Então, mesmo a igreja orgânica, que vai lá e batiza quem aparecer no dia do batismo, né? Desde que fez uma pré-inscrição. Não é assim também a casa da mãe Joana, né? Mas vai lá, fez a inscrição, mas não tem muito controle se veio no encontro pastoral, se fez um curso ou nada, vai lá e batiza. Ela não tem controle se aquela pessoa vai ser um bom cristão e vai dar um bom testemunho. Ao mesmo tempo, a pessoa também ela pode fazer todo o curso batismal, aquela coisa toda, e seguir todo o roteiro, todo institucionalizado. A igreja também não tem garantia que aquela pessoa vai dar um bom testemunho. Então ambos lidam com o caráter do sujeito. Mas eu prefiro o lado mais organizado. Tá? O lado mais institucionalizado. Só que o fato é o seguinte, a gente precisa levar muito a sério essa ideia de ser membro de uma comunidade. É importante você saber o que a comunidade acredita. Essa comunidade tem um credo, o que está lá no estatuto, sabe, no acordo de membresia. É importante essas coisas, por quê? Porque eu assumo um compromisso com a igreja local. E a gente precisaria ter mais esse sentimento de eu pertenço a uma comunidade local. As igrejas devem fomentar mais esse espírito. Eu pertenço, você pertence a essa comunidade local. Não uma idolatria à igreja local, meu Deus, a minha igreja. Não, não é uma idolatria, mas também um compromisso. Não só ser aquele lugar que você frequenta domingo, mas também ser um lugar que você investe o seu dinheiro, que você investe o seu tempo. Isso é importante, tá? Então assim, sim, um pastor pode negar o batismo a alguém, porque depende do que está no estatuto da igreja. E eu acho que o estatuto deve ser respeitado, o estatuto, né, o acordo de membros deve ser respeitado, se tem. Se não tem, aí tem que ser a questão aí conversada e tal. Beleza? Qual é a sua opinião? Você prefere uma igreja mais institucionalizada ou uma igreja mais orgânica, mais do movimento e vai no flow e tal? Como é que você vê essa questão do batismo? É importante ter um curso pré-batismo ou não? A pessoa ouviu a pregação, tem vontade, vai lá e batiza. Até porque no Novo Testamento a coisa parece ser um pouco mais orgânica, né? A pessoa cria lá, né? Pedro pregou, a galera foi lá e foi batizada. O eunuco estava lá lendo a palavra, Filipe foi lá e batizou. Então a igreja primitiva parece ser um pouco mais orgânica. Só que lembrando o seguinte, gente, eram igrejas pequenas, eram igrejas menores. E depois é dito que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, aquela coisa toda e tal, né? Então se tinha também uma ideia de quem era membro, quem estava ali, de igreja e tudo mais. Eu acho que conforme a igreja vai crescendo, talvez a institucionalização ela é inevitável. Aliás, é muito difícil uma igreja não se institucionalizar. Em alguma medida ela é obrigada, né? Porque ela precisa ter um CNPJ, ela precisa ter uma diretoria, ela precisa ter ata, ela presta contas ao Estado. Então a institucionalização ela é inevitável. O Keller fala muito no Igreja Centrada, né? A igreja manter essa dinâmica de institucionalização para organizar, mas ao mesmo tempo não perder a característica de movimento, da fluidez do espírito. Enfim, o equilíbrio está aí no meio. E aí, o que você prefere? Quero ouvir a sua opinião no comentário desse vídeo. Deus abençoe todos vocês e toda semana tem podcast aqui neste canal no YouTube, mas também em bibotalk.com e nas plataformas digitais como Spotify, Amazon, Apple, na Deezer, sei lá como é que tá na Deezer, porque não funciona direito aquilo. Beijo, Deus abençoe todos vocês.